O vídeo que eu quero trazer hoje, gente, é um vídeo sobre ambientes tóxicos, ambientes que a gente vive, que a gente só é magoado, a gente só é pisado. E o ambiente fala muito, sabe? O ambiente que a gente vive pode travar a nossa vida. A gente pode ter uma vida travada por esse local que a gente está, esse local que só drena as nossas forças, a nossa energia, né? Porque a gente ou influencia ou somos influenciados, né? E eu vou contar sobre a minha história, que eu sempre fui influenciada quando eu estava casada. Eu vivia num casamento tóxico, um casamento ruim, e na época eu chamava que o meu marido, meu ex-marido, era machista, né? Falam sobre narcisista, mas naquela época, a, quando eu tinha 18 anos, a gente chamava de machista. Hoje as palavras vão mudando, né? E meu ex-marido, ele sempre fez tudo que o irmão fazia desde pequeno. Desde pequeno, tudo que o irmão dele fazia, ele queria fazer também. E o que acontece? É, eu casei nova, eu gostava muito dele. O irmão dele casou e ele foi na aba do irmão, né? Com, acho que 1 ano, 2 anos, ele quis casar. Eu até nem queria casar, porque eu não tinha nada, naquela época a gente fazia enxoval, eu não tinha nada, né? E eu não queria nem casar e tal, e até ele ficou, eu lembro da época que ele ficou chateado, porque eu tava no primeiro colegial, eu não, eu tinha que fazer o segundo e terceiro, para depois, se quisesse, fazer uma faculdade, né? E a gente foi criado, fazem que nós fomos criados antigamente, para casar. Então, eu sonhava, né, com a minha casinha, com as minhas coisas, fazendo comidinha pro meu marido. Então, a gente tinha esse sonho, porque nós fomos criadas para isso. Hoje não. Hoje, os pais ensinam que a mulher tem que ter autonomia, tem que estudar, tem que trabalhar para depois casar, porque se alguma coisa ruim acontecer, ela tem como se sustentar, né? Mas na minha vida não foi assim. E como que o meu ex sempre foi muito assim com o irmão dele, sempre tudo que o irmão dele fazia, ele queria fazer, aí que foi a minha derrocada, né? Eu não tinha, é, eu não tinha essa atitude para nada. Ele não dava brecha para eu fazer nada, nada mesmo, nada. Então tudo que o irmão dele fazia, ele queria fazer. Tudo, tudo mesmo, tudo. Desde uma cor de casa, a minha casa era pintada igual, até a minha cama que eu tinha, a cama do meu ex-cunhado era igual, que ele comprou primeiro, e o meu ex-marido foi e comprou um igual. E eu lembro, uma vez, que a gente naquela época não tinha muito como ir comprar roupas, né? Nós íamos nas lojas de tecido, comprava os tecidos e mandava fazer as roupas. E o meu cunhado, ele sempre escolhia as roupas para minha cunhada, sempre fazia os modelos que ele queria, e minha cunhada aceitava tudo, né? E eu lembro que uma vez ele fez umas 10 roupas para ela, mandou fazer umas 10 roupas. E eu estava na casa deles, e ele fez ela provar as roupas e desfilar na frente deles, dos dois. E eu sentada do lado, e ele elogiando a minha cunhada. Gente, isso daí pra mim, assim, eu conto hoje e eu falo assim que eu sinto até vergonha disso, sabe? Por eu não ter tido uma atitude. Só que eu tava assim muito sozinha, muito mesmo, porque era 3 contra 1. Porque tudo que eu falava, eu era ignorante, eu era chata, eu tinha um gênio forte e tudo, a minha cunhada era a maravilha, né? E quando a minha cunhada ia em casa, minha ex-cunhada, falsa, né? Eu falo, ela ia em casa, porque ela foi muito falsa comigo. E ela conversava, eu percebia o brilho no olhar do meu ex. E quando eu falava alguma coisa, eu percebia que ele não gostava. Ele não gostava de ouvir a minha voz. Ele não gostava. E quando ela falava, ele sentia
ele via aquele brilho, ele ria, sabe, dela falando. E comigo praticamente ele não conversava. E a minha vida foi desse jeito 13 anos. 13 anos eu tentando viver, sabe? Tentando que ele mudasse, tentando, e eu não conseguia. Eu não conseguia. Porque, assim, eu também fui uma pessoa de não abaixar muito a cabeça, né? Porque eu retrucava, mesmo que eu não tinha força, eu ainda tentava, né? Falava que ele estava errado, que não estava certo, só que não adiantava. Ele chegava, ele contava pro meu ex-cunhado, eles faziam a cabeça dele, e ele vinha com tudo contra mim. Então, assim, era 3 pessoas contra mim, né? Então, assim, eu acabei assim, perdendo totalmente as minhas forças mesmo. Eu lembro quando eu casei, isso foi um mês depois quando eu casei, eu fui andar com ele na rua e fui dar a mão para ele. Ele falou, solta da minha mão que eu não sou cego, para andar da mão. E com isso que ele falou, eu fiquei tão magoada, que eu fiquei os 13 anos, eu nunca mais dei a mão para ele. Depois eu tive meu filho, e eu ficava com meu filho no colo, depois meu filho começou a andar, eu dava a mão pro meu filho, de tanto medo que eu tinha de sempre ser rejeitada. Eu sempre era rejeitada. Até o meu carro, ele entregava para minha cunhada dirigir e eu andando com meu filho a pé. No sol quente, a pé, que um dia uma colega minha viu e falou assim, nossa, Rose, eu senti muito mal com isso, de ver a bonita descendo do carro, que era seu carro, e você com seu filho nesse sol quente. Eu tinha carta na época, mas eu não tinha assim tanta experiência, né? Ela pediu e ela me ensinou eu a dirigir. Então eu agradeço muito, assim, elas, hoje eu não tenho mais contato com ela, mas eu agradeço muito a ela, sabe? Assim, na época eu agradeci muito por ela ter me ensinado, sabe? Porque ela falou que ela não aguentava ver uma coisa dessa. E teve outros assuntos também, que às vezes a gente estava junto, né? Nós, nós 4 juntos, e eles tinham o costume, que eu acho isso aí muito feio, mas muito feio mesmo, o costume de falar assim, e sempre partia do lado do meu cunhado. Ô fulano, que era o meu marido, né? Ô fulano, que eu não vou falar nomes aqui. Ô fulano, e aquela menina, hein, que você ficou? Só que eu já era casada, eu tinha filho. Ah, é, né? E dava risada. E um dia eu fiquei tão chateada mesmo, tão chateada, que eu falei assim, ah, mas eu também fiquei, eu também tinha os meus namorados. E mentira, só assim porque eu fiquei muito chateada. E quando saiu dali, que a gente foi dormir, ele acabou comigo. Ele acabou. Ele falou que ele é homem e ele poderia falar isso. Só que eu, mulher, eu tinha que escutar e ficar quieta. Só que o que acontecia é que eu tentava assim, ainda bater de frente, porque eu falava assim, isso aí é uma falta de respeito comigo. E a minha ex-cunhada falava assim, ai, eu confio no marido que eu tenho. Então ela sempre apoiava o marido, que até uma vez a minha irmã falou, se você tivesse feito igual, talvez você estaria até hoje com ele. Só que você foi mais bater de frente, né? Que você não aceitava. Eu falei, mas eu não. Eu ia viver como? Eu ia viver um vegetal dentro de uma casa? Porque era só me maltratando, só me desprezando, né? E uma vez eu lembro que a gente fez um churrasco em casa e foi pessoas que eu não conhecia, pessoas do emprego deles que eu não conhecia. Eu fiz, sabe, com todo amor mesmo, sabe? O churrasco, fiz as coisas, preparei tudo, sabe, com todo amor. E foram lá, fiz todo mundo conversando e tal, e só tinha eu e a minha cunhada de mulher, né? E eles começaram com esse assunto. Ai, fulano, tem a menina lá de tal escritório que fica dando em cima dele. Tem não sei o que fica assim. E aí você, aí falou meu cunhado, né? E aquela mulher que fez tal coisa e também falou tal coisa com você. E minha cunhada abraçou no pescoço do meu cunhado e falou assim: eu confio no marido que eu tenho. Eu sei que ele nunca vai fazer nada comigo de errado, e não vai fazer nada contra mim. Porque eu confio nele. E eu falei nada, eu fiquei quieta. Quando acabou o churrasco, aí eu fui falar pro meu ex, né? Eu não gostei disso.
que vocês fizeram. Eu não gostei, porque isso daí é uma falta de respeito comigo. Isso aí você tá me machucando. Ele acabou comigo. Ele acabou. Ele falou que eu era uma pessoa insensível. Eu era uma pessoa que, que nunca estava do lado dele. Ele acabou, ele brigou, ele ficou assim não sei quantos dias sem olhar para minha cara. Então, gente, o que eu quero falar sobre com tudo isso, para o vídeo não ficar longo, que o ambiente que a gente está influencia muito a gente. Porque quando chegou 13 anos que eu estava casada, eu falei, chega, chega. E saí do lugar que eu estava. Eu falei, porque esse lugar não é meu, esse lugar não me cabe. Esse lugar não foi feito para mim, porque eu estou sendo muito magoada, muito desprezada. Eu não consigo crescer, porque ele não deixava eu fazer nada. Ele não deixava eu estudar, ele não deixava eu trabalhar, ele não deixava eu fazer uma academia, mesmo que fosse só de mulher, mas ele fazia tudo. Ele poderia fazer tudo, mas eu nada. Então ele falava assim: eu sou homem, eu posso. Eu sou homem, eu posso fazer academia. Eu sou homem, eu posso sair. Eu sou homem, eu posso fazer o que eu quiser. Você é mulher, você tem que ficar dentro de casa quieta. Como que eram outros tempos, né? Eu, eu não sabia o que fazia. E nessa época que nós nos separamos, eu morava em Cuiabá. Então eu estava assim, totalmente sozinha mesmo. Sozinha, eles contra mim, né? Eu sozinha. Então, gente, como eu estava falando, né? O ambiente que a gente vive influencia muito. Porque quando eu saí de lá, eu cresci. Passei muito perrengue. Passei muita luta, muito, 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 muito perrengue mesmo. Mas eu voltei a estudar, eu fiz o concurso, eu passei no concurso, eu vivi. Eu comecei a viver tudo aquilo que eu não tinha vivido. Eu comecei a me pôr respeito. Eu comecei a fazer as pessoas me respeitar. Então você tem que fazer isso, fazer as pessoas te respeitar. Porque às vezes você está num ambiente e as pessoas começam a te respeitar, às vezes com brincadeirinhas. Sabe, começa assim com fazer um jeito assim de brincadeira, como se ela estivesse brincando. E não é brincadeira. É uma falta de respeito com você. E você aceita. Você aceita por talvez itens motivos para não brigar, para não ser chamado de chata, e você vai aceitando. Isso é família, isso é irmão. Às vezes vem muito de família, muito mesmo. Isso é em amigos, porque assim eu falo assim, o lugar que você chegar e pôr a planta dos seus pés e você sentir que tem uma energia ruim, que não está legal, você saia desse lugar. Saia desse lugar e vai embora. E não fique nesse lugar, porque sua vida vai para trás, não anda para frente. Então, gente, saia desse lugar que não te cabe. Não fica no lugar que não te cabe. Se o lugar não cabe você, não fica. Não fica sendo menosprezada igual eu fiquei. Não, não fica sendo maltratada. Porque às vezes a gente, para tentar ser legal, né, para tentar se enturmar, a gente vai aceitando coisinhas que as pessoas vêm alfinetando em tons de brincadeira, só que com falta de respeito. Mas aí você vai perguntar para a pessoa, eu estava brincando, só que não é brincadeira coisa nenhuma. A pessoa queria falar mesmo, queria te alfinetar, e você só dá aquela risadinha e deixa para lá. E nisso as pessoas vão montando. E a pessoa, principalmente se ela estiver no fundo do poço, e você estiver num patamar um pouquinho melhor, ela vai fazer de tudo para te levar no fundo do poço que ela está. Não aceite. Não aceite viver num ambiente tóxico. Não aceite viver com pessoas que só têm energia ruim. Não aceite. É melhor você estar sozinha. É melhor você estar na sua casa sozinha. É melhor você curtir a sua solitude do que você viver num relacionamento tóxico, com familiares tóxicos, com amigos tóxicos, que não é nem amigos, né? E familiares, eu falo assim, que familiares que é bem da gente. Aí já eu falo assim que já são os parentes, porque família mesmo quer ver o nosso bem, não o nosso mal. Tome muito cuidado. Eu demorei 13 anos, mas eu abri meu olho, eu acordei. Hoje eu tenho a minha autonomia, hoje eu tenho meu dinheiro, hoje eu tenho minha casa, hoje eu vivo em paz. Hoje eu faço o que eu quero, sem precisar ficar pedindo a opinião de ninguém, sem precisar ficar me validando toda hora, pedindo a validação do outro. Se eu posso, se eu não posso. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso,
Porque quando eu estava casada, até para ir na rua comprar alguma coisa, eu tinha que pedir autorização. Se ele falasse, não, hoje você não vai, eu não ia. Então, eu me abaixei tanto, 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 que eu não me enxergava mais como uma pessoa. Eu me fechei, sabe? Como uma ostra que se fecha. Eu me fechei. Cada dia eu estava mais fechada. O brilho do meu olho não tinha mais. Porque eu falava assim, dava a impressão que eu estava sendo substituída pelo meu ex-cunhado e pela minha ex-cunhada. Porque tudo que eles faziam era aplaudido. E tudo que eu fazia era mal visto. E eu estava num ambiente tóxico com pessoas ruins, com pessoas tóxicas. E graças a Deus eu consegui me livrar. E como eu consegui me livrar, você também consegue se livrar. Então, começa aí a dar uma olhada na sua vida, como que você está no ambiente, que ambiente você está frequentando, se esse ambiente é bom para você, se esse ambiente está fazendo bom para você. Porque não adianta você, eu tenho tantos amigos, eu vou na casa de fulano, eu vou na casa de parente, e só ser magoada. E chegar em casa, triste, chorando às vezes, pelas pessoas sempre estar te tratando mal. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, escreve aí, se ficaram até no final do vídeo, né? Escreve ambiente, para eu saber se vocês realmente assistiram até o final do vídeo. Se gostaram, deixa um like, comente, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Com amor, Rose.